Olá, mais um episódio do Mulheres que Inspiram no ar. Hoje eu vou receber uma pessoa muito especial que eu conheço desde que cheguei à região do Araguaia. E para o meu espanto agora, eu fiquei sabendo que essa pessoa veio para Porto Alegre do Norte no ano de 76. Gente, eu conhecia ela essa vida toda e achava que ela tinha recém assim, chegado quando eu cheguei aqui na região. E agora que a gente conversando mais a fundo, eu descobri que ela chegou em 76. Mas ela é uma maranhense, gente, de Imperatriz, uma mulher que está à frente de muitas causas lá em Porto Alegre do Norte, mas também de toda a região. Ela é servidora pública municipal, mas atua principalmente na questão da cultura e do turismo. E sempre está envolvida com a dinâmica de Porto Alegre do Norte. Estou falando da Rosa Dilma. Rosa, que alegria te receber aqui hoje. Fiquei muito feliz em você se disponibilizar para vir aqui compartilhar sua história com a gente. Eu que agradeço, Camila. Oi, né? Eu agradeço muito o convite. Eu gosto muito de falar, né? Acho que todo mundo, a gente troca muita ideia quando a gente se encontra. E é sempre bom falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho de Porto Alegre do Norte. Eu sou apaixonada por Porto Alegre do Norte, então, assim, eu gosto muito de falar a história. Você falou aí de 76, né? A história de 76 é uma história bem interessante, porque nós viemos, a minha família veio para o Mato Grosso por São Félix do Araguaia, quando a minha família veio para cá. O meu pai sempre foi um homem muito envolvido com política. Naquela época tinha a guerrilha do Araguaia, né? Então ele veio com algumas outras famílias de barco pelo rio Araguaia, né? Nossa. Então eles moravam no Tocantins na época. Então essa família veio para cá. E a gente ficou uns dias em São Félix, alguns meses, né? E estava construindo a BR-158. Vocês que falam tanto da BR-158. Você chegou na época, então a gente chegou, a gente mesmo. veio para Porto Alegre exatamente por causa da BR-158. O meu irmão mais velho, João Paulo, que já foi vereador em Porto Alegre do Norte por 2 mandatos, que na época era de Luciara, né? Fazia parte de Luciara. Você vê, um vereador de Porto Alegre ia nas sessões lá em Luciara. Porque Porto Alegre era distrito de Luciara. A Luciara, na verdade, ela é a mãe de quase todos os municípios. Da região do Araguaia. E a gente veio porque meu irmão começou a trabalhar na empresa que construía a BR-158 e ele viu o acampamento da BR-158, onde ficava os funcionários, o pessoal que veio da obra para construir. Ele ficava aqui em Confresa, só para você ter uma ideia. O acampamento era aqui. Então passava pelo lugarejo de Porto Alegre do Norte e ficava aqui. Aí meu irmão viu, falou, não, a gente está perdendo tempo lá em São Félix, né, que já era uma cidade, era a cidade maior da região, mais famosa. E ele viu a possibilidade da gente abrir um hotel, pensão, para restaurante, para alimentar esse povo que estava construindo. Então a minha família veio, meu pai veio, minha mãe veio, né, junto com todos os outros irmãos. Eu tinha 6 anos de idade, eu sou de 70, né? Eu tinha 6 anos de idade e a gente veio e ficou ali em Porto Alegre do Norte, perto do rio, né? Ali na frente do hotel regional era onde a gente morava, a minha família morava. Eu continuo morando ali, porque meus irmãos têm todo o lugar ali. E essa é a história que a gente veio para Porto Alegre do Norte por isso. Gente, mas que legal, nunca imaginei que... Eu tinha na minha cabeça, não sei porquê, que você tinha vindo de Primavera do Leste. E eu não sei porquê, eu simplesmente tinha isso certo na minha mente, mas nunca imaginei que você era maranhense e nascida lá em Imperatriz e que chegou aqui em 76, Rosa, é muitos anos. É muitos anos. E essa região demorando muito para se desenvolver, para ser descoberta, né? Tipo assim, você deve ter enfrentado muitos desafios. Sim, eu lembro que Porto Alegre do Norte era muito, assim, só para você ter uma ideia, a gente demorava de 2 a 3 dias para chegar em Barra do Garças. E não tinha posto de gasolina, não tinha ônibus, né? E você tem isso bem assim eu tenho lembrança? Eu tenho muito porque a minha família era muito ativa. Meu pai era político, né? Então, meu pai foi candidato a prefeito de Porto Alegre. Na primeira gestão, quando emancipou, em 1986, meu pai foi um dos candidatos, né? Então, assim, a gente sempre foi envolvido e ele sempre foi muito ativo na comunidade. Ele sempre participou das grandes
conquistas que a gente fala grandes, porque quando hoje em dia a gente vê uma coisa concretizando, tipo assim, o hospital regional. Isso. É tudo muito grande, né? Naquele tempo as lutas era trazer uma antena de TV, Sim. era trazer uma ambulância, era pequenas, grandes conquistas. Pequenas, grandes conquistas. Então, a história faz disso. Depois o meu irmão fazia parte, né, da construção, ele trabalhava na empresa que construiu a BR-158. Então, a gente sempre foi muito ativo na cidade, e talvez seja por isso que eu continuo, que o serviço público, né, ser servidora pública é o que eu faço. Rosa, e quem que é essa mulher aí, atrás dessa servidora pública, dessa desbravadora, dessa pessoa que chegou aqui em Porto Alegre em 76, uma criança? E quem que é essa mulher aí, essa Rosa Dilma? Eu acho assim, esse negócio da gente se identificar, a gente demora um pouco, Camila, para você se ver como você... Talvez você me fizesse essa pergunta daqui 2 anos, eu vou falar, não, ainda não sei, né? Mas eu acho que você se identificar... Aquela menina, eu tive muitos desafios e muitas lutas para vencer, né? Então eu sempre falo que eu tive pequenos, grandes milagres, coisas que não dá para entender na vida, né? Eu, por exemplo, quando eu tinha 11 anos, em Porto Alegre do Norte, uma cidade sem posto de gasolina, que alguns comerciantes compravam litros de combustível, tipo galão, sabe? Esses de 200 litros. Alguns poucos privilegiados tinham, tipo assim, tinha 3, 4, 5 famílias que tinham essa possibilidade de ter um motor a diesel para ter energia, porque a gente não tinha energia. Não tinha... Para você pegar ônibus, por exemplo, a linha normal de ônibus, a gente tinha que ir até Posto da Mata para poder pegar o ônibus que vinha de São Félix à Barra, para poder ter acesso a Goiânia, né? Porque Cuiabá para a gente era um mistério. A gente nem se sentia... A identificação era sempre Goiânia. Era sempre ainda Goiânia. É muito, né? Ainda é muito, mas é muito diferente hoje em dia, né? E naquela época, nesse período aí, uma menina de 11 anos, né, de Porto Alegre do Norte, que estudava praticamente a primeira série, porque naquela época a gente não tinha essa questão de ter... Hoje a criança começa a estudar, às vezes, com muito 2 anos de idade, né? Naquele tempo, uma menina de 11 anos, às vezes, nem sabia ler. Eu nem sabia ler direito, né? Então, essa menina, ela tem um problema de saúde. A família não tinha essas condições, né, de ficar tirando. Mas a minha família conseguiu me tirar, com todos esses percalços de conseguir combustível, conseguir me levar para um lugar... Eu entrei em coma, eu fiquei até chegar em Barra do Garças, né? Que a ideia era levar para Goiânia essa menina. E essa menina, ela chegou em Barra do Garças, ela entrou em coma. O ônibus não quis levar mais, né? O que minha mãe fazia? O que ela poderia fazer com essa menina, né? Levar para um hospital. Levou para um hospital. Naquela época, Barra do Garças tinha uma rodoviária que ficava ali no centro. Sim. E aí o pessoal era muito amigo, muito conhecido, de São Félix e tal. O rapaz do hotel falou para minha mãe, não, vamos internar essa menina, né? Internou, o médico falou, não, nós vamos tirar ela de avião. Só que eles não conseguiram tirar. Por 2 dias, 3 dias. Aí para você ver como é que são as coisas, Camila, que aí eu falo milagres. A minha mãe, ela pegou e falou, chegou no hotel pensando, o que eu vou fazer com essa menina, né? Essa menina vai morrer. Aí ela foi contar o dinheiro que ela tinha na bolsa. Ela jogou, sabe quando você joga tudo que você tem na bolsa em cima da cama? Ela jogou. E Porto Alegre do Norte, na época, vinham muita gente da FAB, sabe? Aquele pessoal do Exército que vinha fazer mutirões de ajuda. Sim. E eles faziam as refeições na pensão da minha mãe. E nessas caravanas, tinha médicos, dentistas, enfermeiros. E ela achou um cartãozinho que o médico deu para ela, da FAB. Ela virou pro dono do hotel e falou assim, eu quero ir lá na base aérea. Ele falou, você vai fazer o que lá? Você não vai conseguir nada. Ela falou, mas eu quero. Ela foi, ela achou o médico, ele foi no hospital, ele me pegou e me levou para Brasília de avião. Nossa. E tomou de conta dessa menina, sabe? Aí eu fiquei praticamente um mês, isso foi agosto de 81. Eu lembro de que eu acordei em setembro, porque eu acordei com o barulho da fanfarra do desfile de 7 de setembro que acontece em Brasília. Nossa. É um som que nunca esqueci mais, porque é um som que eu não conhecia, porque eu não tinha contato com aquele som. Contato.
E eu ouvi, esse foi o primeiro som que eu ouvi, sabe? Quando eu acordei. Porque o hospital de base, eles me levaram para o hospital de base de Brasília. Sim. Ele é muito perto de tudo. Brasília tem isso, né? E foi esse som que eu vi. Então, eu olho assim, como o meu primeiro milagre, sabe? Assim, de estar aqui hoje, por exemplo, contando essa história, porque aconteceu isso. Porque a regra, o normal de tudo, era tipo assim... Deixar, porque não sabia o que era. E o que é? O que você teve? A gente não sabe até hoje um diagnóstico para dizer assim. Alguns médicos levantam algumas suspeitas. Eu tinha uma dor, né, de um lado da perna, que eu achava que era na perna, mas podia ser no quadril ou na barriga, né, sabe, assim, no baixo ventre. E que naquela época o pessoal tinha muito assim, passa na farmácia e toma uma injeção. Alguns médicos depois, eles têm uma teoria que eu fui alérgica a uma injeção, medicação, e por essa alergia eu posso ter ficado inchado, perdido a voz e ter ficado paralisada por aquele período, sabe? E uma infecção, que eles chamam, eu perdi, a conclusão desse tratamento, foi o primeiro, foi que eu acordei, tinha feito uma cirurgia no meu quadril. Com um mês em coma. Um mês desacordada, né? Não sei a que ponto, se era sedada, se era induzido, porque a gente não tinha esse conhecimento para se perguntar. Então, a conclusão depois disso, quando eu recebi alta, o dia que eu acordei, eu estava com uma cirurgia no quadril, um dreno, né? E que depois o médico me explicou para minha mãe, eu tinha 11 anos, isso foi em 81, que eu tinha perdido um pouco da massa da cabeça do fêmur. Então, o quadril da gente tem a cabeça que encaixa na bacia, eu não tenho essa parte do quadril. Uhum. E eu ia ficar de cadeira de rodas, né? Depois que eu conseguisse mais musculatura, talvez a muleta seria o meu destino final, né? Sim. Então, eu saí de lá de Brasília depois de... Com 11 anos. Com uns 3 meses de internação. Até o final do ano, isso aconteceu em agosto, eu voltei para Porto Alegre do Norte desse jeito. Uma menina que ficou de cadeira de rodas e que, se melhorasse bastante, ia conseguir... Ficaria com uma muleta. Ficar uma muleta. Nossa, então foi um impacto já, assim, bem no início da sua... adolescência, digamos assim, você já teve que fazer um enfrentamento com você mesma, com um diagnóstico, né? Eu não entendia, a gente não entende, né? Eu era uma menina do interior do Mato Grosso, com pouco estudo, nenhum estudo. A minha família também não tinha, a gente não tinha o hábito. E quando você recebe alguém com deficiência na sua família, hoje em dia a gente tem muita informação, mas na época acesso, era muito... né? Naquela época era muito difícil, as pessoas não aceitavam, às vezes a própria família não aceitava, né? Porque é tudo muito novo, não é normal, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então a situação ela é uma situação de adaptação. E você, como menina, você ainda está se descobrindo, né? Você nem chegou... Desenvolvimento do corpo, de tudo, né? Exatamente. E aí você ficou já numa guerra mental ali. Eu fiquei sem entender muito, assim, eu não tinha noção das coisas ainda. Só que aí você vai crescendo, então com 12 anos. A minha mãe cansava muito, porque cuidar de alguém é muito trabalhoso, então ela dividiu um pouco isso com as minhas irmãs mais velhas. Mas a minha mãe era uma mulher que eu tenho um pouco dela, sabe? Acho que eu tenho muito dela. Ela era muito inquieta. Ela não se conformava, sabe, com as coisas. Então, eu devo andar hoje, mesmo com as limitações, porque ela não se conformou, vamos dizer assim. Com certeza. Aí ela foi atrás, ela correu atrás, ela foi... E aí, quando eu tinha... Todas as dificuldades, né? Nossa, as viagens para Goiânia eram um sofrimento, porque eu sempre fui muito grandona. Sempre fui uma menina grande, então ela carregar no colo, naquele tempo não tinha acesso à cadeira de rodas, né? Nossa. Então era uma loucura para ela. E aí, às vezes, a minha irmã morava perto de Primavera, em Poxoréu, aí a minha irmã me levava, ficava 1 mês, 2 me cuidando, depois mandava de volta. Então, mas ela nunca se conformou.
Aí em 83, que eu já tinha, antes de completar 13 anos, que eu faço aniversário em março, ela, no início do ano, ela resolveu me levar para Goiânia para procurar ajuda, sabe? Uma solução. Tinha um ortopedista muito famoso na área de quadril, no hospital, o Instituto Ortopédico de Goiânia. Ela descobriu que ele, porque também não tinha recurso, né? Uhum. Ela descobriu que ele era um professor na Universidade de Medicina de Goiás. E ela conseguiu uma consulta particular e depois ele me encaixou no hospital público. E lá eu fiquei de fevereiro até setembro ou outubro. Nossa! É, internada? Internada. Eu fiz 2 cirurgias, aí eles colocaram uns pinos no meu quadril. Isso com 13 anos, completei 13 anos lá. Nossa. Aí eles colocaram 2 pinos no meu quadril e ele travou meu quadril. Aí ele não dava o movimento. Se fosse hoje, seria uma prótese de articulação que não ficaria com sequela. Funcionou. Provavelmente. Naquele tempo não existia prótese ainda. Estavam testando. Estavam testando e não era acesso pra gente, né? Principalmente, colocavam prótese principalmente em pessoas de 70 anos. Então, uma pessoa de 13 anos era impossível, não se colocava, né? E aí, ele travou meu quadril, ele chama de artrodese, um termo que eles usam assim, que ele trava o quadril. Eles encurtaram a minha perna, né? Porque ela ficou com 5 centímetros mais curto. E foi a época mais complicada, porque eu fiquei muito tempo engessada, né? Na época do gesso ainda. Aqui em Confresa tinha um piloto de avião que chamava Bazei. As pessoas mais antigas de Confresa vão saber de quem eu estou falando. Ele tinha um aviãozinho teco-teco. E o meu irmão uma vez foi lá e me buscou para ficar um tempo aqui, um período que eu podia ficar fora do hospital, tipo 1 mês em Porto Alegre, Sim. sabe? Para ver a família, essas coisas todas. E eu virei um espetáculo, Camila. Você imagine uma menina de 13 anos, que a população toda conhecia, de repente chega na cidade com um gesto de corpo inteiro quase, que era da cintura para baixo, e tinha uma travessão, assim, sabe? Não sei se você já viu alguém que engessa uma perna inteira, a metade de outra e põe uma travessa. Uma madeira, assim. Uma travessa assim no meio, que o quadril ele tem que ficar numa envergadura. Uma posição. Para ele poder firmar, né? Então eu fiquei nesse período, eu vim para Porto Alegre sempre deitada, né? Era tipo numa maca. E o meu padrinho, que era o Gero, eu lembro disso, porque ele mora lá em Porto Alegre até hoje. Uma vez ele me levou para o campo de futebol, que era a atração daquela época. Sim. Aí, em vez do pessoal estar assistindo o jogo, eles estavam em redor da caminhonete, sabe? Vendo aquela figura daquele jeito, porque tudo era muito novo. E para você deveria isso ser para muito mim foi assim. também. Aí foi que caiu a ficha. Aí começou a cair a ficha, sabe? Nesse período. Caiu a ficha. Falou, quem que é essa menina, sabe? O que é dela? Como é que vai ser minha vida? Eu vou ser sempre essa menina que todo mundo vai olhar? Que vai ter que carregar para cima e para baixo, depender sempre dos outros. Porque aí quando eu ia pro médico, ele falava, não, Rosa, você vai andar. Não, Rosa, você vai andar. Aí tá bom, acabou o tratamento, tirou todo o gesso, fez fisioterapia. Aí eu, e que dia que eu vou andar? Que dia que eu vou andar normal? Aí eu ia pisar no chão, meu pé tava em falso, né? Então eu demorei um pouco a cair a ficha, que eu tinha ficado, uma palavra que era muito usada na época, aleijada. Sim, aleijada. Aleijada. Essa palavra me acompanhou a minha adolescência. Porque as pessoas não sabiam, não tinham os termos certos. Sim. Politicamente corretos. E não sabia o grau de impacto também que causava emocionalmente nas pessoas. E nem a gente sabia, sabe? Era normal aquilo, sabe? Só que aquela palavra começou a incomodar. E me incomodava a família, né? Essa menina, eu tinha uma frase que eu ouvia muito, porque... eu parecia uma indinha, porque eu tinha um cabelo muito longo e franjinha, e aqui tinha muito tapirapé, né, como tem até hoje. O pessoal sempre falava, nossa, ela parece uma indinha, tão lindinha, mas é aleijada. O aleijado sempre vinha no final da frase. E aí a gente vai crescendo, né, e você vai... Eu, com 14 anos, 13, a minha mãe, de novo, inconformada com o que eu tinha ficado, né, eu fiquei mancando. E eu sempre muito... Eu tive um período de agressividade, né? Esse período foi um período muito complicado, né?
ser agressiva um pouco com a família, com a mãe principalmente, né? Porque é engraçado, né? Tem o período que a gente acaba machucando as pessoas que mais quem a estão gente cuidando ama, da gente, né? É porque eu acho que a gente pode soltar aquilo que sabe que a pessoa nunca pode virar contra a gente, eu sabe? acho que é. Então a minha mãe sofreu muito comigo nesse período, sabe? Mas sempre muito lutadora e sempre não se conformando com aquela história. Aí ela tinha uns parentes em São Paulo. Ela falou: não, vamos para São Paulo. Eu fui em Goiânia, consegui isso, vamos para São Paulo, né? E em São Paulo eu fiz um tratamento psicológico, porque eu tinha uma dificuldade danada eu não gostava de voltar para Porto Alegre. Sim, porque você virava uma atração. Eu virava uma atração. Então, lá fora, principalmente no meio médico. Você era mais uma. Era uma incógnita. Era uma menina ainda. O período mais feliz dessa época na minha vida foi no período que eu fiquei internada. Uhum. Porque no hospital. Uma certa naturalidade. Era a sua vida, né? Uhum. Os médicos te cuidam, as pessoas são os seus iguais. As superações, eu aprendi muito também nesse período. Eu tinha duas colegas de quarto, que uma não andava de jeito nenhum e nem tinha possibilidade de andar. E essa menina, ela era mais velha que eu, ela tinha 18 anos, então ela tinha uma mania, toda quarta-feira a gente tinha junta médica. Junta médica de estudantes de medicina. Então, estudantes de medicina são meninos. Sim. Hoje, garotos, né? Ela se arrumava, ela se enfeitava, ela se maquiava, né? E eu ficava me perguntando para que aquilo, né? E ela falava: nossa, Rosa, os meninos vão vir. Né? Aí que eu descobri também que eu era uma menina, sabe? Que eu ia era uma menina. Antigamente eu só me via como a Rosa que estava com problema, né? Aleijada. Então, e essa menina aí começou a crescer e começou a se incomodar muito com ela. Muito, muito, muito. Aí lá em São Paulo, o pessoal me indicou fazer tratamento psicológico. Então eu fiz um período, né? Um período que me ajudou muito, mas que não me curou. Assim, tipo assim, sabe? A minha autoestima. A aceitação. Não, também. aí sabe o que eu fiz, Camila? Uma coisa que depois eu analisando, eu aprendi que eu criei uma estratégia de sobrevivência. Então, quando eu tinha 15 anos lá em Porto Alegre, tinha os bares, os meninos daqui de Confresa que iam pra lá. Sim, sabe? Aquele negócio. Mesmo. Confresa estava começando e vinha muita gente do sul. Era aquele povo diferente, sabe? Sim. Da gente. Então, o que a Rosa fazia? A menina tinha um bar lá, que era o point da cidade. Então, eu tinha estratégia, né? Era futebol e bar. Então, essa menina, ela criava, assim, por exemplo, eu descobria que eu sentada, eu era legal. Porque ninguém tinha me visto andando, né? Então eu chegava mais cedo que todo mundo e sentava. E só ia embora quando todo mundo ia embora. Você entendeu? Uhum. Então as disfarçava bem. As pessoas não vinham me perguntar por que eu era daquele jeito. Os meninos olhavam. Você entendeu? Uhum. Então eu criei algumas estratégias de sobrevivência nesse período de adolescência e de mocinha. Até que eu fui para São Paulo, que foi esse período aí de 15, 16 anos. Que aí eu fiz um tratamento e eu voltei meio rebeldezinha. Tipo assim, eu vou já short mesmo. Quem quiser ver minhas cicatrizes que veja, sabe? Comecei a querer empurrar a deficiência goela abaixo das pessoas, mesmo sem entender. E aí, depois eu achei um equilíbrio, né? Depois você acha um equilíbrio de ser você, apesar de, sabe? É um desafio, assim, muito grande, né, Rosa? A tua história, assim, é uma história de desafio mesmo, né? Se a gente parar para pensar tudo que você viveu e a aceitação que a gente tem que ter, às vezes, com certas condições que são nos impostas pela vida por algum motivo que a gente nem sabe qual é, e a gente tem que aprender a lidar com aquilo. Então, nem sempre é fácil, né? E nem sempre a gente tem o entendimento também. E ainda mais sendo muito jovem, como você era. Eu falo assim que a gente não escolhe as coisas que acontecem com a gente, sabe? Mas se eu fosse escolher, assim, tipo assim, você vai ter um problema físico, por exemplo, de uma menina, sabe? Principalmente as meninas, sabe? Os meninos também, mas na idade de 11, 12, 13, na adolescência, é cruel. É cruel, porque quando você nasce... Você já lida com aquilo. Já lido com aquilo, a família lida. Quando você já é adulto, talvez você já tenha um entendimento. Passa por depressões, você passa. Mas na adolescência... É onde está tudo aflorando. Porque você não sabe, você não é, sabe, você não...
Mas depois, Camila, quando você começa a estudar, aí o que aconteceu nesse período de hospital? Eu comecei a estudar muito. Foi onde eu aprendi a ler. Os médicos e enfermeiros me levavam gibis, me levavam livros, liam para mim. A primeira vez que eu fiquei menstruada foi lá. Eu não sabia o que era. Eu achei que tinha dado uma hemorragia no meu quadril. Nossa. Tudo eu achava que era o quadril, sabe? Uhum. Eu achava que era quadril. O quadril ia me matar, sabe? Tipo assim, se eu tivesse uma febre, era o quadril que tinha problema. Sim. Então eu fiquei menstruada no hospital, eu lembro quando eu tinha... E aí eu lembro que eu fiquei apavorada. Deu hemorragia. Eu estava engessada, né? Meu corpo todo... A médica veio, as enfermeiras veio para fazer a higiene normal, que faz todo dia, né? 2 vezes no dia. Ela não, aí veio a psicóloga, ensinou o que era aquilo, sabe? Então, assim, a grande vivência da gente é nesse período de você aprender as coisas e pegar aquele negócio que aconteceu com você e transformar de... Então, eu acho que nesse período e na minha vida inteira foi esse aprendizado, sabe? De sobrevivência. Você tem que aprender o que você vai fazer com isso. Aí chegou um período, depois de 15, 16 anos, que aí eu virei essa menininha chata, rebelde, depois virou a questão de eu sou assim, sabe? Sou assim. Não tenho o que fazer. Eu sou assim, quem quiser bem, se não quiser bem. Eu achava assim que eu ia ficar solteirona pro resto da vida, sabe? Porque eu achava que os caras... Aí tem uma outra coisa que acontece com as meninas, principalmente a gente do interior que não tem conhecimento. É uma coisa muito íntima até que eu vou falar, sabe? Mas assim, quando você é menina, o que você escuta de mulher, de relações, né? Tipo assim, a mulher tem que, tipo, se abrir. Eu não tinha essa abertura. Eu falei, eu não vou ficar com um homem. Sei lá o que ele vai fazer comigo, sabe? Uma resistência. Eu tinha uma resistência às pessoas. Principalmente a contato físico, né? E quando aconteceu... Isso eu tinha 18, final 19 anos, eu conheci uma pessoa e me apaixonei. A pessoa se apaixonou. Só que o que a cabeça da Rosa fez ainda que estava... Ela idolatrou essa pessoa. Sim. Ela pensou assim, nossa, um cara inteligente, de fora da cidade, que estudou, que é um cara inteligentíssimo, que é um cara muito inteligente. Uhum. Eu sempre tive uma curiosidade além da conta, sabe? Eu Sim. sou muito curiosa. E aquela pessoa, ele se apaixonou pela Rosa, aquela menina, sabe? De tudo isso. Esse cara é um deus na minha vida. E foi. Porque as minhas limitações eu não conhecia direito. Por exemplo, eu não me calçava sozinha, porque a minha família também não sabia como que era. Então eu não me vestia, eu não me calçava. Todo mundo, os meus irmãos ficavam me paparicando, a minha mãe me fazia isso. Eu casei com um cara rápido demais. Ele vendo a minha família fazendo aquilo, ele continuou fazendo. Então eu me tornei... Você tinha uma dependência. Eu tinha uma dependência. Eu não sabia as minhas... Física e emocional. Porque a emocional, e eu sempre fui muito positiva e muito pra cima, eu camuflava, nem eu sabia que eu tinha a emocional. Mas a de idolatração, sabe? Que aquela pessoa era um deus, porque ele, afinal de contas, ele tinha gostado de você, apesar da sua situação. E ele não levava em conta, ele não tocava nesse assunto, ele me tratava de igual para igual. Só que era assim, Camila, por exemplo, eu ia tomar banho, ele estava lá para me vestir, me calçar, sem eu falar. Era automático. Uhum. E aí eu engravidei logo no início. Nossa, né? outro grande desafio. Eu engravidei e para mim Imagina, uma menina que aleijada, que não ia praticamente andar, grávida. E isso não era real na minha cabeça. Eu imagino. Eu não tinha essa noção que eu estava grávida, sabe? A minha barriga crescia, mas eu olhava aquilo e falava, gente, não é impossível. Não sou eu. Eu tinha pesadelos que os ferros que tinha no meu quadril ia furar a cabeça do neném, sabe? Sim. Eu tinha essas coisas, pavor, né? Fiz uma cesariana em Porto Alegre do Norte. Nossa. Só pra você ter ideia, né? Tinha um médico lá que era muito amigo nosso. Não tinha nem anestesista, olha como é que as coisas eram, né? Em 89, o Tayan nasceu em 90, né? Março de 90. Ele nasceu dia 2, eu completei 20 anos, dia 27. E foi uma cesariana, né? Antes de sentir dor, antes de
de ter, porque o quadril da gente, da mulher, abre, né? Uhum. Então, eu tive o meu filho, porque eu acho que é o meu segundo milagre. Eu sempre falo que eu tenho alguns milagres na vida. Eu estar viva era um milagre. O Tayan é um milagre na minha vida, porque quando ele chegou para mim, eu falei, vem cá, menino da titia. Se você não conseguia se cuidar, como você cuidaria de uma outra pessoa, um bebê? Não, a minha irmã mais nova foi morar comigo para cuidar. Eu, por exemplo, eu ia pegar o Tayan no colo, eu tinha que sentar para eles me darem o neném, Sim, porque eles não tinham domínio. Não, eu tinha, Camila, depois eu descobri que eu tinha, só mas que eu não sabia. Tinha coragem, tipo... Eu não sabia que eu tinha. A minha família me protegia, o meu atual no marido na época me protegia disso. Então era assim, era a rosa paparicada, sabe? A pessoa que precisa de cuidados, né? Então eu não tinha limite. As minhas limitações eram totais, né? Eram assim, limitações mesmo, reais. Era. E não tinha motivo de ser. Depois eu descobri. Então, eu tive um casamento de 24 anos, um filho lindo, um menino incrível. Hoje ele é um homem de 35 anos, pai, eu sou avó. Fui avó esse final de 2024. É um cara muito legal, sabe? Um cara que é porque hoje em dia você tem um filho legal com você e com a sociedade, com o mundo que a gente vive, é difícil. Muito, a gente tem que agradecer todo dia, sabe? Uhum. Então essa mulher, aquela menina, virou essa mulher. Só que isso aconteceu em 2013. Final de 2012, eu estava aí, Camila, com 110 quilos. Um casamento tranquilo, vida feliz. Eu morei em Sinop há alguns anos, né? Quando eu estava em Sinop, eu passei num concurso para Porto Alegre do Norte, porque eu não gostava muito de morar em Sinop. Sempre me sentia muito limitada lá, sabe? Uhum. E eu queria muito voltar. E aí eu fiz um concurso para recepcionista da prefeitura. O cargo de concurso é esse. Eu fiz o concurso e passei em primeiro lugar. E vim, na época era o prefeito Tarzan. Eu fiquei nesse cargo 2 meses, né? No terceiro, quarto mês. No final daquele ano, isso foi em agosto de 2007. No final do ano, no ano seguinte, eu já entrei como chefe de gabinete. Uhum. Aí eu já fiquei como chefe de gabinete dele e o resto da gestão dele toda. Nesse período, 2013, no final de 2012, eu estava com 110 quilos. Eu queria muito trabalhar, eu era uma pessoa muito ativa. Meu filho já estava criado, já estava cuidando da vida dele. A vida acontecendo. A vida acontecendo. Meu atual marido viajava muito, ele tinha todo o trabalho dele. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Gostava muito da minha cidade. E eu estava muito presa à minha limitação. Do né? peso. Do peso. Porque quem tem uma limitação física, o peso complica muito, Sim. sabe? E aí o ortopedista começou a pegar no meu pé, a gente não achava alternativa, até que ele falou, vamos fazer a bariátrica, e eu fiz. Isso foi final de 2012, né, novembro. E também foi quando começou praticamente a ser feitas as bariátricas. Tudo era novo, Tudo né? era novo. Você enfrentou muitos desafios, porque é tudo novo, tudo né? novo. Tipo, você estava lá enfrentando... Então, eu fiz essa bariátrica final de 2012, novembro. Quando foi em junho de 2013, estava aí com quase 6 meses, 7 meses tinha perdido aí uns quase 40 quilos, sabe? 30 quilos. Estava bem, estava me sentindo, estava naquela euforia pós-bariátrica. Sim. Porque a gente fica, né, aquele negócio de trocar guarda-roupa, trocar isso, se olhar no espelho. Eu falo que o bariátrico... Se reencontrar, tipo... Eu falo que a mulher bariátrica, ela tem 3 grandes sonhos, né, depois que ela emagrece. Comprar cinto, usar calça jeans e tirar foto. É verdade. Eram as coisas que eu mais gostava de fazer. Eu também enfrentei obesidade, isso mesmo. Então eu tava de um caso de amor comigo, né. Só que em 2013, em junho de 2013... veio um baque enorme, porque aquele casamento de conto de fadas com um cara que eu idolatrei, um dia de madrugada, ele virou pra mim e falou assim, não quero mais. Do nada? Do nada. Pra mim foi do nada, né? Não quero mais. Quantos anos de casamento, Rosa? 24 anos. Meu Deus. 24 anos. Eu casei com uma menina de 18 anos, né? Acho que ele foi embora, isso foi em 2013, eu tinha 43 anos. Nossa, aí é um choque muito brutal, né? Porque eu não sabia viver. E aí? O que a Rosa é de novo?
Aquela menina que se encontrou, que de repente achou um príncipe encantado. Nossa, eu acho que esse pode ter sido assim, um dos baques mais terríveis para mim seria. Foi porque era novo e eu não entendia também, sabe? Porque foi onde eu acho que você se encontrou sozinha, não é? Foi. Onde eu virei alguém, né? Tipo a mãe do Tayan, por exemplo. Eu era a mãe do Tayan, sabe? Eu virei uma mãe. Era casada, tinha a sua casa, tinha a sua profissão. Eu tinha feito a bariátrica para agregar mais a essa, sabe? Tipo um bônus. Até o relacionamento. Porque eu queria aquilo. Uhum. Era por mim, mas era pela pessoa, era pelo meu filho, pela saúde. Essas coisas todas que a gente inspira, sabe? E, de repente, acaba. Tá, e aí? O que você vai fazer? Né? O que você vai fazer depois? Estava fragilizada. A bariátrica, ela te deixa com esse negócio depois que você perde muito peso. Você ainda vai numa loja comprar 50, sabe? Uhum. Você passa um tempo ainda pedindo o número 50. Sim. Porque você não sabe que você usa 40, por exemplo. Então, eu fiquei nessa história de eu não entendia, não aceitava, mas eu nunca fui uma pessoa possessiva, Camila. Eu sempre fui de querer entender por que as coisas aconteciam, né? Uhum. E a minha relação era uma relação muito de amizade também, porque ele era um cara muito inteligente e você absorvia, você gostava daquilo. Eu gostava daquilo, então, eu queria estudar um assunto, por exemplo. Eu quero estudar um assunto, filosofia. Uhum. Eu tinha com quem conversar. Uma frase na internet, ou naquela época a gente não tinha tanto contato, mas um livro que eu estava lendo, uma palavra estranha que eu tinha lido e não sabia, a gente trocava ideia e achar junto, sabe? Então ele era esse parceiro também, de que me ensinou muita coisa. Era uma pessoa que me ensinou muito. E a gente tinha uma relação muito saudável. Resumindo, passou. A gente ficou longe um do outro uns 1 ano e meio, mais ou menos. Nesse período de 1 ano e meio, Camila, foi punk, sabe? Porque com uns 4 meses que ele foi embora, que eu já tava assim, eu comecei a nascer umas manchas roxas no meu corpo. Do nada. Não tinha batido, não tinha nada. Eu era uma pessoa... eu ficava muito em casa, porque eu não dirigia, eu não saía, andava a pé, né? Então, para sair, eu precisava de alguém me levar, né? Dependência. Era. Então, era aquele negócio. E, de repente, aquelas manchas roxas começou a me incomodar. Era na perna, era no braço, era na barriga. Aí, na época, eu tenho um sobrinho que mora em Goiânia, ele pegou e falou assim, vem ficar 1 mês comigo, né? Aí ele falou, vamos fazer hidroginástica? Vou matricular você na hidroginástica. Uma academia. Então, era uma academia grande, tinha aquelas piscinas aquecidas. Uhum. E aí eu vesti o maiô e ia. Um dia a instrutora falou, né? Essas manchas não estão normal. Leva a sua tia numa médica. E eu era resistente. Porque eu estava naquele período que tudo era lucro, sabe? Tanto faz como tanto fez. Para mim era meio-dia, boa tarde. Eu não dormia e dormia o dia inteiro. Você entendeu? Eu estava assim meio que... Você estava existindo. Eu estava existindo. Não tinha... Eu não estava trabalhando, porque eu estava de licença, né? Ainda. Estava nesse luto, que eu chamo de luto pós-separação e sem entender. Aí as pessoas viravam e falavam também, isso é depressão. É a tal da depressão, porque as manchas roxas é uma característica, ok? O diagnóstico, a gente tem um monte de pessoas que às vezes não dão, que não entende de nada. Aí o meu sobrinho me levou, com a desculpa de que a gente ia na endocrinologista para ver como é que estavam as taxas de vitamina pós-bariátrica, esses negócios. Quando ela viu as manchas, ela me indicou para um hematologista. Ela nem quis me consultar direito, sabe? Uhum. Ela simplesmente não me receitou nada. Falou, não, você vai numa amiga minha, no hospital tal, você vai fazer uns exames. Cheguei lá, a médica pediu uma bateria de exames e pediu uma autópsia. Uma autópsia, que loucura. Biópsia. Pediu uma biópsia. E essa biópsia, eu falei, mas o que eu tenho, né? Aí ela tirou um líquido, né, daqui desse osso aqui da frente e botou. Era o que? Leucemia? Era... O que poderia ser aquilo, né? E aí veio o diagnóstico, eu estava com uma púrpura. Uma doença que dá no sangue, né, que deixa você fragilizada e que você não sente nada.
Você não sente dor, você não sente nada. Simplesmente as manchas roxas começam a tomar conta o seu ânimo. Só que as pessoas falavam, não, você tá com falta de ânimo porque você tá com depressão. Na verdade, eu não tava com depressão. Era a púrpura que tinha me atacado. Vamos entrar com tratamento. Isso foi em agosto que veio o diagnóstico. Eu fiquei até dezembro fazendo o tratamento. Ele não respondeu. Né? Na época eu ainda tinha um plano de saúde, né, que ficou do ex-marido que ele tinha, né? E a gente não tinha desfeito isso ainda. E esse tratamento todo foi puxado pelo plano de saúde. Só que chegou um momento que eu comecei a dar hemorragia, porque a púrpura faz isso. As plaquetas baixam, ela cai as plaquetas, né? Então, quanto mais baixa a plaqueta vai, até dar hemorragia. Então, eu não podia mais menstruar, por exemplo, que transformava num problema, e eu tive que começar a tomar anticoncepcional. O remédio não deu reação. Todas as vezes que eu ia fazer exame de plaqueta, de 15 em 15 dias, depois de uma semana, sempre baixinha. Então, chegou um momento que eu tive que ir às pressas para Goiânia, e chegou lá, tive que tomar um remédio, uma medicação. Aí deu o valor da medicação, Camila, 78 mil a dose. Nossa. Aí você pensa, e agora? Vou morrer, né? Não tinha tempo de pegar no SUS. O plano de saúde, o primeiro pedido, não aceitou. Aí a gente entrou com recurso, aí o médico entrou, ficou tudo aquilo, depois aceitou. Eu tomei a medicação, eu falei, agora eu tô curada, né? Um remédio desse não é possível que não me cure. Um valor desse. Um valor desse. Aí a médica vira para mim e falou, não, Rosa, você vai ficar 15 dias no seu organismo esse remédio, um efeito colateral terrível, né? Eu fiquei internada, horrível. Ele vai ficar 15 dias, nesse período nós vamos tirar seu baço, porque só assim você cura. Então, menos de um ano, Camila, eu ia para uma segunda cirurgia. Caramba! E aí eles tiraram meu baço, né? Não pôde fazer com aqueles, com igual fez a bariátrica, né? Furo, né? Teve que fazer um corte enorme na minha barriga, no abdômen, né? Tirou. E aí, até esse dia, Camila, desse período, eu tava no piloto automático da minha vida, sabe? Tipo assim, eu olhava. Você era uma rosa. Não, eu olhava pro meu filho, ele tá grande, eu não tenho mais nada. Sem expectativa. Eu não tenho trabalho, tô licenciada. Não tenho. Era a minha família que importava, principalmente o meu marido, né? Não existe mais. Então, para que eu vou ficar? Então, talvez essa doença veio para resolver as coisas, vamos dizer assim. Finalizar as coisas. Finalizar. E lá na cirurgia, eu não me dei um clique, sabe? Tipo assim, cara, se eu voltar desse negócio, eu tenho que aproveitar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que tomar as rédeas da minha vida. O que eu tô fazendo? Aquela menina que lutou com 11 anos de idade para ficar viva vai fazer o quê? Morrer por causa de um cara? Morrer por causa de uma doença? Morrer por causa de uma limitação? Sabe? Isso tudo no pré-operatório ali, o médico preparando, o pessoal mexendo nos instrumentos. As viradas de chave, né? Os poucos minutos, segundos, eu falo que esse é meu terceiro milagre, sabe? Que veio não sei de onde. Porque até aquele momento os meus pensamentos eram tipo assim, já deu. E se eu pudesse fazer alguma coisa para já finalizar aquilo, era mais cômodo que Deus fizesse, sabe? A gente, na nossa covardia, a gente acha isso. Entendo, né? Perfeitamente. Eu acho, tá bom. Mas eu não sei o que aconteceu ali, Camila. Alguma coisa aconteceu que eu até hoje ainda fico assim, sabe? Mas aí eu voltei. Cara, quando eu voltei, a minha irmã estava comigo, ela falou, Rosa, você voltou estranha, né? Querendo saber das pessoas. Eu não perguntava da minha família, eu não perguntava nem da minha mãe, sabe? Alguém chegava e falava assim, o seu irmão tá com febre. Tá. E daí? Sabe? Problema. Então, assim, aí eu voltei, né? Voltei para Porto Alegre. Comecei a lutar, sabe? Aquele negócio, assim, eu vou fazer alguma coisa por mim. Nesse intervalo, o bendito resolveu voltar. Aí eu falei, de repente é um sinal, por isso que eu voltei, né? O amor da minha vida então tá voltando para o amor da minha vida tá voltando para casa. Voltou dia 10 de dezembro, Camila. Início de janeiro, nesse período eu vi que não era mais. Eu vi que não era mais. Você sentiu? Falei, cara, isso não dá mais. E aí foi mais uma vez que o luto
saiu de vez, sabe? Aí você tomou a decisão. Tomei a decisão de cuidar de mim. É engraçado, porque passa todo esse período, né, você vivendo uma situação, dependendo sempre dos outros, e de repente, com quantos anos? Isso aconteceu, você tinha quantos anos? Eu tinha já 44, foi 2014. Com 44 anos, você tem um start de cuidar de si pela primeira vez, né? Tomar as rédeas, de fato, da tua vida, porque hoje você é uma mulher que dirige, que faz as tuas coisas, é independente, tem os seus amigos, tem o seu trabalho, muito atuante na tua área, e uma sobrevivente, uma mulher que não correu atrás, mas a partir daquilo decidiu mudar a chave, né? Quando eu voltei, eu ainda voltei licenciada. Eu não estava trabalhando na prefeitura ainda. Fiquei os 2 anos de 2014, né? Eu só voltei em 2017. Nesse período, Camila, eu sempre gostei muito de artesanato. Então, eu recebi uma pensão, né? Que estava licenciada por causa do trabalho, que eu estava sobrevivendo. Mas eu comecei a fazer artesanato, caixinhas de presente. Aí lá em Porto Alegre tinha uma feirinha, eu comecei a vender artesanato na feira. Eu montei uma banquinha. A gente tinha um Fiat Uno, sabe? O meu filho me levava. Eu fiz um banner, coloquei, sabe? Comecei a vender artesanato na feira. Vendia. Mas aquilo ainda estava me incomodando. Fui para ajudar na biblioteca da comunidade, na biblioteca da Igreja Católica. O padre ia me buscar em casa, me levava de volta, sabe? Essas coisas. Então eu fui voltando para a sociedade. Fui voltando. Quando foi a campanha do Daniel do Lago e do Osto José, eu tinha um compromisso muito grande com Tarzan. Tarzan foi um parceiro muito grande, ele era meu chefe na época que tudo isso aconteceu. Ele já tinha saído da prefeitura, só que o que aconteceu? Eu me sentia em débito com ele, porque ele foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Assim, me ajudou com a família dele. Ele me conhecia desde criança, o Tarzan. Quando ele chegou em Porto Alegre, ele morou na casa dos meus pais, né? Sim. Quase todo mundo que chegou em Porto Alegre, a primeira morada dormia na casa dos meus pais. Então, ele tinha esse carinho pela minha família e ele me ajudou muito. Então, eu tinha um compromisso de ajudar ele, assim, na campanha, né? Então, ele resolveu sair como vice do Washington, né? E eu fui ajudar o Washington na campanha política, né? Ajudei o Washington na campanha, o Daniel ganhou e eu estava com muita vontade de voltar a trabalhar, né? Quando o Daniel ganhou, eu falei, ele não vai me chamar. Eu estava na coordenação da campanha do outro. Terminou a campanha, a gente se falou. Um dia ele falou assim, vai na minha diplomação, Rosa. Aí eu fui na diplomação dele. Eu até brinquei com ele, falei, você tá me provocando, né? Ele falou, não, você vai lá, vai me ver, né? Vai me prestigiar. E eu fui lá, né, prestigiar. Aí, né, nesse dia ele falou assim, dia 1º eu quero você na prefeitura, volta a trabalhar. Você não pode ficar parada, sabe? Aí eu falei, nossa, ele vai me chamar de volta. E ele me chamou de volta. Aí a gente combinou que eu ia voltar pro meu cargo, né? Lógico que ele não ia me dar um cargo de confiança. Aí 2 meses depois, o professor Ângelo, que na época era secretário de Cultura, de Educação, que a minha pasta tá, secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, passou no corredor, na recepção, e falou, Rosa, eu preciso de uma coordenadora de cultura, e isso na minha cabeça só vem você. Você aceita vir fazer parte da minha equipe? Aí eu nunca tinha passado na minha cabeça, Camila, trabalhar na cultura, nunca. Eu era criadora do projeto Um Sonho de Natal, na época do Tarzan. Sim. Era o mais perto que eu tinha chego da cultura profissionalmente, né? Porque a gente criou o projeto que era um sonho meu de menina ainda, dessas viagens que eu ia para fora. Eu via as luzes de Natal e era apaixonada por aquele negócio. Sonhava em ver a Avenida Betom Marco decorada para o Natal. E criei o projeto, né? Apresentei para o prefeito, na época o Tarzan ele aceitou. Essa é a minha ligação. E esse projeto fez com que o professor Ângelo achasse que caberia a um cargo de coordenadora das ações de cultura do município. Aí eu falei para ele, eu me sentia em débito com o Daniel, porque ele foi uma pessoa que me deu uma oportunidade de voltar, que se ele não quisesse,
Só se eu quisesse, porque eu era servidora concursada, mas eu voltaria para o meu cargo, né? Aí ele aceitou, autorizou, né, a sugestão do Ângelo, e aí eu assumi, em fevereiro de 2017, a coordenação de cultura. Aí 2 meses depois ele viajou e achou que precisava o município ter umas ações de turismo. Aí ele voltou e me deu mais uma portaria que ficou nessas 2 coordenações. Na gestão do Daniel, os 8 anos, eu fiquei nesse cargo, nessas ações de cultura e turismo. Agora, na gestão do Carlos Tomazetto, eu estou só com cultura. Uhum. Eu não estou... Né, o turismo, ele é subordinado... ele é a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo. Aí a secretária optou por executar as 2 pastas, né, as 2 ações, né, de não ter um coordenador, e ela está tocando muito bem as ações do turismo. Maravilha. Gente, é uma história assim de vida, né? Eu tinha aqui muitas perguntas, mas praticamente você já falou tudo, né, Rosa? Eu falo muito, né, Camila? Bastante. E eu também, mas é porque a sua história é muito complexa, né? É uma história que realmente tem, assim, grandes desafios, grandes conquistas, né? Você é uma superadora, uma mulher que se superou, venceu, né, uma batalha e está na vida, e está no jogo. E eu tenho certeza que não é fácil, porque... Eu também, quando passei por um problema de saúde, eu vi o quanto é difícil a gente ficar dependente. Nossa, só quem ficou num leito de hospital e precisou de cuidados especiais, até da higiene própria da gente, que a gente precisa, é uma coisa que eu nunca tinha me imaginado dessa maneira, e precisei. E aí você pensa assim, nossa, mas eu vou ter vergonha, eu vou... Como que uma pessoa vai me limpar, vai me cuidar, dar banho, essas coisas... E aí, quando você está na dependência, é incrível como tudo isso simplesmente desaparece, porque realmente não tem o que fazer, né? E a parte aqui que você falou dos cuidadores, é uma coisa assim que é muito difícil para quem cuida de uma pessoa doente, para quem precisa de cuidados, né? Então, aqui o meu respeito a toda a família que cuida das pessoas que precisam, as técnicas de enfermagem, o pessoal de enfermagem de hospital, porque a gente fica muito carente, muito, né, e as pessoas têm que ser humanas. Então, quando você encontra isso no serviço público, na própria família, isso é maravilhoso. Então, você foi assim, você passou por desafios, mas também foi muito abençoada por ter tido tudo isso na tua vida. E eu queria fazer um bate-bola aqui com você, porque nós já estamos ali quase 1 hora ali falando, e aí vamos fazer o bate-bola. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Um livro ou um filme que marcou sua vida. Você deve adorar. Filme, livro? Tem um livro, Camila. Poliana Moça. Poliana Moça. O Jogo do Contente. Ah, O Jogo do Contente. Já ouvi falar desse livro aí. Um lema que você leva para a vida. Fazer. Ação. A vida tem que ser de ação. Sabe? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é o Khalil Gibran. Fala assim: a neve e as tempestades, ela mata as flores, mas nada pode contra as sementes. Esse é meu lema. Maravilhoso. E o que te motiva todos os dias, Rosa? Aprender, sabe? Todo dia eu quero aprender alguma coisa. Você é curiosa, né? Sou muito curiosa, muito. Se você pudesse dar um conselho para o seu eu do passado, qual conselho você daria? Tipo assim, o conselho que eu daria para aquela menina é, tipo assim, você conseguiu, sabe? E a sua história fez você chegar onde você... Então, o conselho é coragem. Coragem, eu acho que coragem
coragem de agir, coragem de acordar, coragem de fazer. A ação, sabe? Os seus pensamentos, não, eles te movem. Se eu fosse obedecer aos meus pensamentos, eu não acordaria. Uhum. Mas a ação, sabe? Agir apesar da limitação. Eu acredito que isso faz muito sentido para você. Ô, Rosa, eu queria que você deixasse aí, para a gente encerrar, uma mensagem para as pessoas que acompanharam aí, foi quase que um depoimento, né? Sim. Mas que acompanharam a sua história de vida, para as pessoas perceberem que não é tudo simples, tudo fácil. Às vezes a gente está tão acostumado com as coisas simples da vida, e você vê, para você foi libertador, por exemplo, tirar uma carteira de motorista. Sim. Né? Que foi o que te causou total independência. Então eu queria que você deixasse um conselho para nossas amigas, nossas mulheres. Eu gosto muito, Camila, de palavras, né? Quando você falou que o programa era Mulheres que Inspiram, eu gosto muito disso. Eu não gosto de mulheres que me representam. Se você usar a frase, essa mulher me representa, não. Então, o conselho que eu dou para as mulheres é que não procure pessoas que te representam. Procure pessoas que te inspiram, sabe? Para fazer alguma coisa, a ser você. Outra coisa, se descubra. Descubra você. Eu aprendi a dirigir. Até 47 anos, eu nunca tinha pego num carro. Eu não tinha pensado na possibilidade de dirigir. Então, descubra o que você pode fazer. Descubra a sua vontade. E faça, sabe? Não tome decisões. Se pergunte uma vez, pelo menos, na frente do espelho, quem é você? Sem ser a mãe de alguém, sem ser a profissional disso, sem ser a esposa de alguém. Mas o que você fez por você? Você leu um livro que você escolheu sozinha? Você comprou alguma coisa sua? Você estudou? Eu tinha 2 sonhos, dirigir e ter uma faculdade. Realizou os 2. Realizei os 2. Com 6 meses que eu aprendi a dirigir, eu estava indo para Vila Rica fazer faculdade de filosofia. Depois eu mudei aqui para a Confresa e fiz ciências sociais, que é muito importante para minha carreira e para mim como pessoa. Então, assim, não tem idade para você se descobrir, não tem idade para você realizar sonhos. Realizar sonhos é fazer. Não adianta nada a gente virar para a gente no primeiro dia e falar assim no espelho: eu gostaria de fazer isso. Esquece essa palavra, gostaria. Eu quero. Eu posso fazer. Eu consigo fazer. Sabe? Sabe aquela música da Ivete Sangalo? Primeiro eu, depois eu e depois terceiro eu? Quando você ouve, você fala, nossa, que petulância, né? As pessoas estão num mundo muito individualista. Não é. Pra gente ser alguém, pra gente ser alguém, ser um bom profissional, ser uma boa mãe, ser uma boa dona de casa, qualquer coisa que você pretende ser, se você se conhece, e é um desafio constante e diário, procure saber quem você é, lá no fundo, sabe? E procure não só saber quem você é, mas fazer as suas coisas, sabe? As suas coisas, realizar os seus desejos. Se conhecer e agir. Ô Rosa, queria agradecer imensamente a tua vinda para a Confresa hoje, participar dessa série, né, Mulheres que Inspiram. Acho que a tua história é uma história de vida, acima de tudo, de superação. Então, a minha gratidão por você estar aqui com a gente, dividindo isso, e que as pessoas possam entender que a sua história é baseada em fatos reais, né, coisas que aconteceram, e que a qualquer momento a gente pode ter uma virada de chave, a gente pode mudar, nunca é tarde demais para que a gente possa fazer diferente. Então, você é um exemplo vivo disso. Então, meu muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu que agradeço, Camila. Eu falei demais, né? Eu falo muito disso. Eu acho importante falar um pouco do que a gente é para que as pessoas saibam que quem tem uma pessoa com deficiência em casa, sabe? Quantas pessoas deficientes não estão, às vezes, em casa porque, com deficiência, né? Estão em casa porque não conhecem as suas limitações. Pode estar no mercado de trabalho. É uma questão de adaptação. É uma questão de se conhecer. Às vezes, sabe? Da família também se conhecer. permitir, Se né? permitir a vir para o mundo. Com certeza. Obrigado, Rosa. Obrigado eu.
Muito obrigada. Uma honra, né, receber toda essa história de vida, uma história que merece ser contada e ser vista e ouvida com muito cuidado, para que a gente possa entender que nunca é tarde, que nunca enquanto a gente estiver respirando, tudo é possível nessa vida. Essa é a verdade. Então, assim, que isso sirva de inspiração para você. Talvez hoje você possa estar pensando aí, tá difícil, que você não vai conseguir, mas está aqui o exemplo de uma pessoa que viveu diversos e diversos desafios, e um atrás do outro, um às vezes mais difícil do que o outro, e está aí, feliz, viva, superando um dia a cada vez. E que bom, eu me sinto muito feliz por ouvir histórias como essa, porque são, de fato, inspiradoras. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, especialmente a Unividas Laboratórios, a construtora JBV e a Clínica de Estética Avançada Felicitar. Obrigada pelo apoio, e os demais apoiadores que estão aí aparecendo no vídeo, o meu muito obrigado. E distribua aí esse link para os seus amigos, compartilhem essa história que é, de verdade, uma história de vida. Um grande beijo e até o próximo episódio do Mulheres que Inspiram.